Esse estudo bíblico que chega até você é uma cortesia dos membros desse canal. Eles permitem que eu incorpore gente na equipe, inclusive para colocar esses vídeos também no Spotify e no Facebook, é o nosso próximo desafio. Você pode ajudar se tornando também um membro a quem eu sou muito grato, ou também preparando um estudo bíblico você mesmo. Para isso, você pode passar aqui na descrição e conhecer o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Agora, vamos para o estudo? Leitura devocional do Salmo de número 51, nós vamos ler os versículos 14 a 18. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Texto que muita gente conhece de arrependimento da parte de Davi. Confissão e arrependimento por parte de Davi, pedindo para que Deus o livre dos crimes de sangue. Obviamente você já deve se lembrar qual é o episódio que leva Davi a esse arrependimento, ao grau de arrependimento que a gente observa aqui. A gente está falando do assassinato de Urias e do adultério e abuso com Batseba. O que nós temos aqui que foge um pouco ao usual é o fato de Davi atrelar o seu pecado ao destino de Jerusalém. Veja só, qual a lógica de, num salmo de contrição e arrependimento, envolver algo coletivo? Davi, ele cai nesse pecado, está arrependido e o que ele quer é perdão. E ele faz essa confissão. E de repente ele diz o seguinte: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Davi que identifica algo que passa despercebido muitas vezes aos nossos olhos. O rei é um representante da nação. Quando Jesus cumpre a lei, ele cumpre a lei representando Israel. E aqui Davi está representando também Israel. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e os relatos dos diferentes reis, com frequência nós vemos o povo sofrendo as consequências de um rei mau, porque o rei representa todo o povo e as suas atitudes têm consequências para toda Judá, no caso do sul, toda Israel, no caso do norte, e aqui em Davi, a Israel unificada, todas as 12 tribos. Por isso, Davi, quando pede perdão, ele inclui a misericórdia de Deus para com o povo. Ó, fui eu que errei, Deus. Se você vai me restaurar, restaura também o povo. Não deixa o povo sofrer pelas minhas más ações. Em outras palavras, existe uma preocupação aqui corporativa, coletiva. O que nos leva a olhar para esse salmo, sim, pela perspectiva de um pecador arrependido e do que nós devemos fazer quando nos arrependemos e qual é a teologia que um salmo desse traz para o arrependimento, é verdade, mas também nos faz querer pensar enquanto a comunidade piora, quanto maior a nossa responsabilidade e quantos maiores são os nossos erros diante da responsabilidade que temos. Quanto mais importante você for, mais os seus erros repercutirão negativamente sobre a sociedade. Cuidado ao desejar ser importante. Quanto mais importante você for, maiores os impactos positivos daquilo que você faz de bom.
E na espiritualidade, isso é levado em consideração. Você é chefe de alguém? Como chefe, quando você erra, não é só você que é prejudicado, toda a sua equipe é. Você é pai de família, quando você erra, a sua família sofre. Você é líder de um departamento de pesquisa, quando você erra, sofre a sua equipe, mas possivelmente sofre também quem confia nos dados que você gerou. Você, assim como eu, teve como primeira formação jornalista, repórter. Quando você erra, a repercussão do erro é para toda uma sociedade que lê. É assim. Um salmo como esse de hoje, um salmo como esse, nos convida a refletir sobre a repercussão dos nossos erros, não apenas sobre os erros em si. E diante disso, nós encontramos um rei, as repercussões são monumentais, que cometeram crimes terríveis, assassinato, abuso, e ainda assim consegue perceber que existe perdão da parte de Deus possível, desde que haja um coração contrito, arrependido. E então, eu queria te chamar a 5 reflexões práticas a partir disso. A primeira delas, pratique o autoexame. O autoexame do lugar que você ocupa e dos possíveis pecados que você comete. E não apenas dos possíveis pecados que você comete, mas também do lugar que você ocupa. Se assim como eu, você é um ensinador de texto bíblico, é um lugar em que erros trazem grandes repercussões. Se você é chefe, se você é pai de família, o lugar que você ocupa e o erro que você comete. Autoexame é importante. Segunda coisa, arrependimento genuíno. Corra para os pés da cruz. Não importa o que você tenha feito, arrependa-se de modo genuíno. Terceiro, preocupe-se individualmente com cada próximo afetado pelas suas ações. Você já sabe a posição que você ocupava. Agora, pense nas repercussões para as pessoas concretas e reais. Quarto, se você realmente crê que você pode ser perdoado, saiba que a ação proveniente de alguém que realmente crê que pode ser perdoado é louvar a Deus no meio da vergonha. Se você não crê, saiba, Deus perdoa até mesmo um homem como Davi, com pecados terríveis. E por último, que a sua oração de arrependimento seja também uma oração pela prosperidade da tua cidade, da sociedade da qual você faz parte. Esse momento de contrição, ele é um momento da sua intimidade com Deus e, num certo sentido, ele é só seu com Ele, num quarto fechado. Mas ele pode ser comunitário, não na medida em que todo mundo fica sabendo do seu arrependimento, mas na medida em que todo mundo faz parte das suas intercessões. Que assim Deus abençoe os teus momentos devocionais de arrependimento diante do Senhor. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.